Oi, gente, um ótimo início de semana para você. Eu tenho um versículo para você levar para a sua vida, para a sua semana, para meditar durante a semana. Espero que essa palavra sirva de alimento para o seu espírito, que sirva de alimento, tá? Para sua alma, que você consiga passar a semana meditando nisso. Imagine um pai que ama o seu filho. Esse pai, quando precisar corrigir, ele vai corrigir. Mas isso não fará com que o pai deixe de amar o seu filho. É o que a gente vai ver nesses dois versículos. É quando Deus está fazendo uma aliança com Davi. A gente já sabe quem é Davi, sabe que Deus amava Davi por causa do seu coração, porque Davi errava. Sim, a gente, ao longo da história de Davi, a gente vê que ele errou várias vezes, mas que em todo momento, quando ele caía em si, ele se arrependia, se jogava aos pés do nosso Pai maravilhoso, nosso Pai celestial, e Deus sempre estava lá disposto a ampará-lo. No versículo 14 e 15 do livro de 2 Samuel, capítulo 7, tá? Diz assim: Eu lhe serei por pai, e ele me será por filho, e se vier a transgredir, castigá-lo-ei com vara de homens, e com açoites de filhos de homens. Mas a minha benignidade se não apartará dele, como a tirei de Saul, a quem tirei de diante de ti. Isso é Deus prometendo que se a casa de Davi errar, ele vai corrigir, porque Deus corrige, mas que não vai apartar o espírito dele, ou seja, não vai apartar a presença de Deus da família de Davi. Isso é uma aliança muito forte. Imagine Deus fazendo essa aliança com você agora, que ele não se apartará da sua casa, da sua família. Então, que a gente possa todo dia pedir a Deus, que a gente possa ter um coração segundo o coração dele, que a gente possa seguir o exemplo de Davi. Todas as vezes que a gente errar, porque nós vamos errar, que a gente tenha a humildade de correr aos braços do Pai. Que essa semana você possa ter a humildade de correr para os braços do Pai, todas as vezes que você errar. Que eu possa correr todas as vezes para o braço do meu Pai, todas as vezes que eu errar, porque eu sei que eu vou errar, porque como diz, as próprias escrituras dizem, o espírito é forte, mas a carne é fraca. Mas que isso a gente não possa usar como motivo para errar. Que a gente não possa usar como motivo para viver em pecado ou viver de qualquer forma. Não. Mas que a gente possa usar isso para saber que Deus está disposto a nos corrigir e está sempre de braços abertos nos esperando. E se a gente seguir os caminhos dele e buscar viver de acordo com a vontade dele, ele vai fazer o que ele fez com Davi. Se você for mais para frente, para o capítulo 8, no versículo 6, tá? Diz assim: E Davi, pois, guardiões da Síria, de Damasco, ficaram os servos de Davi trazendo presentes. Aí eu quero que você preste atenção agora. E o Senhor guardou a Davi por onde quer que ia. Nesse capítulo 8 fala das vitórias de Davi sobre as várias nações. E vai dizendo os povos que ele foi vencendo. Mas eu achei muito interessante que a palavra Bíblia fez questão de destacar que o Senhor guardou a Davi. Essa semana eu peço a Deus que guarde a mim e a minha casa. E que guarde a você e a sua casa que está vendo esse vídeo. Só que mais à frente, também nesse capítulo, no finalzinho do versículo 14, diz assim: E o Senhor ajudava Davi por onde quer que ia. Gente, todo o capítulo 8 é falando sobre as vitórias de Davi. Mas ficou bem claro que Deus guardou e que Deus ajudava Davi. Ou seja, o grande, o poderoso Davi, que venceu exércitos, que venceu, que teve grandes feitos. O pai de Salomão, né, que a gente pode esquecer que o homem mais rico da terra foi filho de Davi, que ele só foi o homem mais rico por causa dos ensinamentos que Davi deu, porque Deus deu a sabedoria a Salomão, mas que Salomão já começou sendo sábio ao pedir sabedoria. E, e porque ele vivia no tempo de paz, tem tudo isso que a gente pode conversar em outro momento. Mas voltando para Davi. Davi, Deus guardava, Davi, Deus ajudava. Ou seja, tudo que Davi conquistou não foi apenas com a força dos seus braços. Que essa semana eu e você não precise usar apenas a nossa força dos nossos braços. Que em primeiro lugar esteja Deus nos guardando e Deus nos ajudando. Porque eu aprendi que a força dos meus braços nunca vai ser suficiente. A força da minha inteligência nunca vai ser suficiente. Meu intelecto não é suficiente. Minha graça não é suficiente.
Meu carisma não é suficiente. Eu não sou suficiente. Eu tenho aprendido que apenas Deus na nossa vida, Ele sim é suficiente. Que Ele, essa semana, lhe conceda graça, que Ele guarde a você e a sua casa, e que Ele possa ajudar você como Ele ajudava Davi. Eu sei que eu falo muito da história de Davi, mas é porque eu acho incrível como um homem cheio de pecados, com a vida toda conturbada como foi a vida dele, conseguiu chegar tão longe, conseguiu levar paz para o seu reino. Porque é muito bom você se tornar um rei, né? Deve ser muito bom, eu acho, não sei. Você viver em palácios, você ter conquistas, mas o legado de Davi foi extraordinário. Gente, ele proporcionou paz para Israel. Israel conseguiu saber o que era paz no reinado de Davi. O filho dele, quando assumiu o trono, assumiu em meio à paz, porque o pai lutou, o pai trabalhou, o pai entregou a vida a Deus e o filho foi beneficiado. Que a gente possa poder fazer isso pelos nossos filhos, né? E é isso, gente. Fique em paz. Até o próximo vídeo e medite um pouco sobre a vida de Davi.